Vamos relaxar nosso corpo, visualizarmos debaixo da grande cachoeira dourada. As águas aquecidas caem sobre nossa cabeça, sobre o rosto, ombros, pescoço, nos relaxando completamente. A coluna vertebral, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, e as águas nos batizam com a glória de Deus. Com a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados pela cachoeira dourada. Agradecemos imensamente. Hoje vamos ler um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada, do Evangelho de São Lucas. Prepare sua água e vamos ver agora a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus era puro amor, pura sabedoria. E agora pedimos que os mentores fluidifiquem nossa água, dando-lhe saúde, dando-lhe o remédio para que nós nos curemos em todos os sentidos. E que se faça isso para todo o universo. Amém. Bebemos a água bem devagar. Ela nos cura e nos alivia pela graça espiritual. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, visualizarmos debaixo da grande cachoeira dourada. As águas aquecidas caem sobre nossa cabeça, sobre o rosto, ombros, pescoço, nos relaxando completamente. A coluna vertebral, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, e as águas nos batizam com a glória de Deus. Com a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados pela cachoeira dourada. Agradecemos imensamente. Hoje vamos ler
um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada, do Evangelho de São Lucas. Prepare sua água e vamos ver agora a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus era puro amor, pura sabedoria. E agora pedimos que os mentores fluidifiquem nossa água, dando-lhe saúde, dando-lhe o remédio para que nós nos curemos em todos os sentidos e que se faça isso para todo o universo. Amém. Bebemos a água bem devagar. Ela nos cura e nos alivia pela graça espiritual. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, visualizarmos debaixo da grande cachoeira dourada. As águas aquecidas caem sobre nossa cabeça, sobre o rosto, ombros, pescoço, nos relaxando completamente. A coluna vertebral, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, e as águas nos batizam com a glória de Deus. Com a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados pela cachoeira dourada. Agradecemos imensamente. Hoje vamos ler um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada, do Evangelho de São Lucas. Prepare sua água e vamos ver agora a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés,
chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus era puro amor, pura sabedoria. E agora pedimos que os mentores fluidifiquem nossa água, dando-lhe saúde, dando-lhe o remédio para que nós nos curemos em todos os sentidos e que se faça isso para todo o universo. Amém. Bebemos a água bem devagar. Ela nos cura e nos alivia pela graça espiritual. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, visualizarmos debaixo da grande cachoeira dourada. As águas aquecidas caem sobre nossa cabeça, sobre o rosto, ombros, pescoço, nos relaxando completamente. A coluna vertebral, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, e as águas nos batizam com a glória de Deus. Com a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados pela cachoeira dourada. Agradecemos imensamente. Hoje vamos ler um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada, do Evangelho de São Lucas. Prepare sua água e vamos ver agora a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50.
Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Então Jesus era puro amor, pura sabedoria. E agora pedimos que os mentores fluidifiquem nossa água, dando-lhe saúde, dando-lhe o remédio para que nós nos curemos em todos os sentidos e que se faça isso para todo o universo. Amém. Bebemos a água bem devagar. Ela nos cura e nos alivia pela graça espiritual. Amém. Vamos relaxar nosso corpo, visualizarmos debaixo da grande cachoeira dourada. As águas aquecidas caem sobre nossa cabeça, sobre o rosto, ombros, pescoço, nos relaxando completamente. A coluna vertebral, o abdômen, os braços e mãos, as pernas e pés, e as águas nos batizam com a glória de Deus. Com a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somos batizados pela cachoeira dourada. Agradecemos imensamente. Hoje vamos ler um trecho do Evangelho da Bíblia Sagrada, do Evangelho de São Lucas. Prepare sua água e vamos ver agora a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: Suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés.
Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então Jesus era puro amor, pura sabedoria. E agora pedimos que os mentores fluidifiquem nossa água, dando-lhe saúde, dando-lhe o remédio para que nós nos curemos em todos os sentidos e que se faça isso para todo o universo. Amém. Bebemos a água bem devagar.